Abílio, eu acho que seria interessante você fazer alguns comentários, ou pelo menos a respeito da relação patrão-empregado nessa região. Porque me parece que eu conheço pouco do Brasil, e do Pantanal também, isso me surpreende a cada dia. E me parece que lá existe uma coisa um pouco diferente do que as outras regiões que eu tenho conhecido, em relação, existe assim até uma afetividade entre um e outro. Eu acho que seria interessante você fazer alguma colocação a respeito, seria possível? Empregado, empregador, não gosto dessa coisa. Parece isso em termos de Pantanal, é um pouco diferente. Mas vamos tentar falar. Empregado lá é camarada, né? É camarada. Eu dizia que é o nosso... É camarada. É camaradagem. Como era antigamente. Essa relação um pouco explica aquilo que o Paulo Simões falou, daquele sorriso permanente, semblante permanente de sorriso do peão pantaneiro, do vaqueiro pantaneiro. Dá a impressão que ele não tem grandes problemas, que ele é feliz. Não será só por isso. Eu poderia depois falar sobre alguma coisa a mais que me parece importante para explicar esse sorriso que me impressionou. Cadê o Paulo? Não está aí mais. Me impressionou a percepção do Paulo e a cuidade com que ele identificou esse fato. Realmente, o vaqueiro pantaneiro, ele está sempre sorrindo e dá a ideia de uma pessoa feliz. Entre outras coisas, me parece que isso pode ser explicado pelo relacionamento patrão-empregado. Esse relacionamento. Como é que ele é? Eu diria que o vaqueiro pantaneiro, ele não é nunca subserviente, não é nunca o opositor ao patrão e é sempre um amigo. Por que isso? O relacionamento patrão-empregado, empregador, empregado, empregador, sei lá, esse troço. Segundo a teoria, isso gera um conflito de classe. Por que não há esse conflito no Pantanal? Haverá possivelmente uma explicação histórica. As pessoas que povoaram o Pantanal historicamente viviam num isolamento muito grande. Eu diria, além dessas situações difíceis que foram ditas aqui pelo Paulo e por outros, viver no Pantanal, naquele período épico do povoamento, era principalmente difícil pelo isolamento. Você viver num lugar em que você não recebia nenhuma notícia, em que você não tinha com quem conversar, a não ser o seu companheiro de trabalho. Então, esse tipo de relacionamento, essa realidade, exigia do patrão e do empregado um relacionamento muito íntimo, de convivência. Não podia ser de outro jeito, porque havia uma dependência mútua e muito grande de um para o outro, até na atividade mais elementar, que é de conversar. Então, se eles não se entendessem naquela situação de isolamento total, era o caos psicológico, podemos dizer, um de lá, outro de cá, isolado, não podia. Então, esse entendimento, historicamente, sempre houve. Ele não é subserviente, e eu diria mais do que isso. Ele é um pouco... Não é pantaneiro que você disse, mas
Ele é altaneiro, sim. Eles se entendiam economicamente? Se entendiam. E se entendem. Por muitas razões. Vamos explorar isso um pouco. Ele é altaneiro, não é subserviente e, mais do que isso, ele costuma tratar de igual para igual. Isso se explica, primeiro, por esse isolamento, segundo, pela atividade, que o patrão pantaneiro sempre andou junto com o vaqueiro, exercendo a mesma atividade e disputando com ele, porque a atividade do vaqueiro é um pouco esportiva, e o patrão disputava com ele também a destreza no cavalo, a destreza na laçada, então eram igual para igual. Além disso, ele nunca se sentiu um dependente econômico, porque a qualquer momento, e não sente hoje, a qualquer momento, se ele não se está satisfeito, ele diz simplesmente: patrão, me dá uma licença, eu vou embora. Porque ele sabe que se ele sair desta fazenda, ali, bem junto, tem outra fazenda que o acolhe. Então, ele não tem preocupação econômica mais séria. Como não tem preocupação econômica com o futuro. Não tem preocupação econômica com o futuro por duas razões. Primeiro, que o nível de aspiração é pequeno. Segundo, porque pela atividade que ele exerce de vaqueiro, a idade de aposentadoria praticamente não existe. A idade de aposentadoria é a idade da incapacidade de trabalhar. Nós vemos no Pantanal vaqueiros com 75 até 80 anos, vaqueiros e patrões, e eu não estou mentindo, porque o avô deste moço aí, o Nilson, é vaqueiro, monta cavalo e laça com mais de 80 anos. Quantos anos seu avô tem? 85. Então, é uma atividade em que não há alimentação de aposentadoria. Pode falar. O senhor está falando de aposentadoria remunerada ou aposentadoria para morrer? Remunerada. Como? Quem paga? É o patrão. Não existe NPS no Pantanal. Por favor, você quer explicar isso? Não existe. Essa pergunta eu gostaria que o senhor formulasse daqui a pouquinho, na hora que a gente entrar nessa abertura aqui, porque senão vamos ficar sem muitas perguntas. Né? Ah, bom. Então vamos continuar. Eu antecipo. Às vezes existe aposentadoria legal pelo Fundo Rural, mas a pessoa continua trabalhando, recebendo a mesma remuneração. E essa ideia que eu tento colocar aqui, dessa situação de pouca preocupação com o futuro, é porque também o velho, quando ele se sente incapaz, e há uma idade em que ele é realmente incapaz, ele é totalmente atendido pela fazenda. Toda fazenda antiga no Pantanal tem lá os seus velhos, que vivem lá, recebem a mesma carne que os outros recebem, a mesma alimentação,